Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 10. Aula 2. Olá, estamos de volta! Ontem eu comecei a ver um jogo de futebol na TV. Mas estava muito chato. Aí mudei de canal. Vi um jogo de basquete. Estava muito movimentado, muito emocionante. Mal a bola chega num lado, o outro jogador logo a lança adiante e a defesa vira ataque. Ataque e defesa fazem parte da maioria dos jogos. Até no jogo de xadrez. Você já jogou xadrez? É um jogo muito interessante. Exige muita atenção e concentração. Aliás, como tudo que é para ser bem feito. Mas por que eu estou falando de ataque e defesa? Agora me lembrei. Por causa dos jogos que eu vi, mas também porque eu fiquei pensando no assunto da nossa aula: o corpo e suas defesas. Os germes que atacam o corpo é uma luta permanente de rato e gato, não é mesmo? Felizmente, sabemos como nos defender. E os próprios germes nos ajudam. Isso é que é o melhor da história. Correção do dever de casa. E por falar em ataque e defesa, é sempre melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? E dever de casa é como vacina. Ele previne, torna o nosso cérebro mais forte, preparado para o que der e vier. Vamos corrigir as atividades que ficaram para casa? Ficha do texto. Qual é o objetivo do texto? Vamos à nossa ficha do texto. Para que serve essa ficha? Para organizar as ideias. Para entender melhor o texto que acabamos de ler. E Beto, qual é a primeira pergunta? É sobre o objetivo do texto. Isso mesmo, Beto. O texto nos ensinar sobre a relação dos germes e a nossa saúde. B. A que gênero esse texto pertence? Alfa, e a questão B? Do que ela trata? A que gênero o texto pertence? Eu respondi que o texto pertence ao gênero didático. Exatamente. Mas o que significa ele pertencer ao gênero didático? Significa que ele vai nos informar, vai nos ensinar sobre algum assunto. E que assunto é esse? O assunto são os germes e a nossa saúde. C. Como o texto está organizado? Parágrafos, estrofes, etc. Esta pergunta é sobre qual aspecto do texto? Ela trata do conteúdo? Não, não trata do conteúdo. Ela trata da forma. E de que aspecto da forma do texto ela trata? Da estrutura. A pergunta é sobre como o texto está organizado. Eu respondi assim: o texto está organizado em tópicos. E quantos tópicos são? São 3 tópicos e ainda tem um lembrete. E como estão separados esses tópicos? Eles estão separados por perguntas e as perguntas estão com cor diferente. Vamos ver como vocês responderam ao item D. Ele pergunta sobre as semelhanças entre esse texto e uma entrevista, mas também pergunta sobre as diferenças. Eu fiz num quadro. Veja como ficou. Eu vou ler. Semelhanças. Há perguntas e respostas. Separação em tópicos. Diferenças. Ninguém está sendo entrevistado. Não é sobre uma pessoa ou evento. E você também organizou suas respostas num quadro? Viu como fica mais organizado? E percebeu que perguntas e respostas podem ser utilizadas em diferentes tipos de texto? Por falar em perguntas e respostas, e a nossa ficha? Que tipo de texto é? Didático. E também tem perguntas e respostas. Você observou isso? Quantas formas diferentes de texto podemos ter num livro didático? Só que nesse caso das fichas, só vêm as perguntas. As respostas são vocês que vão dar. H. Faça um parágrafo com suas palavras
Resumindo o texto. Vamos ver os parágrafos que vocês escreveram para resumir. Lembrem-se que o resumo deve ser curto. Apresentar a ideia principal ou as ideias principais. Vou ler o que o Beto escreveu. O texto mostra como os germes entram no nosso corpo e como podemos combatê-los e como podemos ajudar nossos corpos a ficarem saudáveis. Vamos aplicar nossos critérios? É curto? Sim. Apresenta a ideia principal? Vamos ver. O assunto é germes. Como combater, como prevenir. Está tudo aí. Vamos ver o que o Alfa propôs como resumo. O texto fala sobre os germes. Eles podem ser ruins e bons para o nosso corpo. Vamos aplicar nossos critérios? O texto é curto? Sim. Apresenta a ideia principal? Sim, o assunto são os germes. E ainda diz que podem ser bons ou ruins. Ele não diz que fala de prevenção e cuidados, mas diz o essencial. Vamos ler os dois resumos? O texto mostra como os germes entram no nosso corpo e como podemos combatê-los e como podemos ajudar nossos corpos a ficarem saudáveis. O texto fala sobre os germes. Eles podem ser ruins e bons para o nosso corpo. Agora vamos ver um outro resumo que eu recebi para vocês compararem. O texto mostra como os germes entram no nosso corpo e como podemos combatê-los e como podemos ajudar nossos corpos a ficarem saudáveis. O texto fala sobre os germes. Eles podem ser ruins e bons para nosso corpo. Terceiro resumo. O texto trata dos germes, como atuam, como prejudicam o nosso corpo. Ele também diz como prevenir seus ataques e como combatê-los. Viram como esse resumo atende nossos requisitos ainda melhor? É curto, diz tudo, como atuam, como prejudicam, como prevenir, como combater. E assim concluímos a análise do nosso texto. Um texto curto, mas cheio de ensinamentos, não é verdade? Ensina como deve ser um texto informativo, didático e interessante. E ensina muito sobre os germes. Vamos em frente para aprender mais? 4. Afinal, o que são germes? A letra A nos pede para definir germes de várias maneiras. Quais maneiras vocês encontraram para definir germes? Eu procurei no dicionário. O dicionário é sempre uma excelente alternativa, Beto. O que você encontrou? Germes. Forma embrionária de um novo ser. Parte da semente ou raiz que origina uma nova planta. Algumas dessas definições se aplicam ao nosso texto? Não pensei nisso, professora, mas pensando bem, acho que não. E você, Alfa? Como definiu o que são germes? Eu fiz uma frase da minha cabeça. Diga-nos sua frase, Alfa. Germes são pequenas criaturas que podem fazer mal ao nosso corpo, mas também podem ajudar. Essa foi uma boa descrição, Alfa. Ela tem a ver com o nosso texto. Eu também fiz um desenho. Oba! Então nos mostre o seu desenho. É esse aqui, professora. B. Pesquise sobre os germes e descreva um germe. E vocês? Pesquisaram sobre os germes? O que vocês aprenderam? Vamos comparar com o que eu trouxe? Como podemos descrever um germe? Eu vou ler. Observem os tipos de definição. O que são, o que fazem, onde vivem, que tipos existem. E observem como organizei as informações. O que são? Os germes são organismos vivos, muito pequenos, invisíveis a olho nu. Precisamos de um microscópio para vê-los. Eles podem entrar no nosso corpo sem a gente perceber. O que fazem? Os germes são invasores. Eles podem trazer doenças para nosso corpo. Onde eles vivem? Que tipos existem? Os germes existem em todas as partes do mundo. Onde há vida, existem germes.
Eles podem invadir plantas, animais e pessoas. Os 4 tipos mais comuns são as bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários. Puxa, professora, quanta informação! É um texto informativo e didático, muito bem organizado. É para isso que vocês fazem dever de casa, para aprender a estudar, a organizar as ideias. Vamos reler esse texto para aprender ainda mais sobre esses seres tão importantes? O que são? Os germes são organismos vivos, muito pequenos, invisíveis a olho nu. Precisamos de um microscópio para vê-los. Eles podem entrar no nosso corpo sem a gente perceber. O que fazem? Os germes são invasores. Eles podem trazer doenças para nosso corpo. Onde eles vivem? Que tipos existem? Os germes existem em todas as partes do mundo. Onde há vida, existem germes. Eles podem invadir plantas, animais e pessoas. Os 4 tipos mais comuns são as bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários. Esta leitura rendeu, não foi mesmo? Pequenina como os germes, mas que estrago nós fizemos, não foi mesmo? Agora vocês podem até dar aulas sobre germes para os alunos do 2º e do 3º ano. Não é uma boa ideia? Leitura. Já que estamos falando em definições, vamos explicar essas palavras. Como podemos definir essas palavras? Vamos olhar o nosso quadro sobre formas de definir para refrescar? Aí estão os vários tipos de definição. Vamos usar maneiras diferentes de definir. E vamos definir com precisão e dizer o tipo de definição usada. Vamos começar pela primeira, doença. Vamos olhar no dicionário e depois classificar. Eu vou consultar essa. Aqui, no Dicionário Online de Português. Doença. Definição, tipo de definição. Alteração de saúde que se manifesta por sintomas possíveis de serem identificados ou não. Enfermidade, moléstia, doença epidêmica. Sinônimos. Alfa, diga o que você entendeu da primeira definição. É uma mudança no estado de saúde. A gente sabe que está doente por causa dos sintomas. Podem ser identificados ou não. O que isso significa, Beto? Que você pode ter sintoma e não saber da doença, mas também você pode ter doença e não saber do sintoma, não é mesmo? Certíssimo, Beto. Há doenças que são silenciosas. Quando a gente vê, ela já tomou conta do organismo. Por isso, precisamos fazer exames a cada ano, para ver se não há nada escondido. Mas o importante é estar alerta aos sintomas. Se tem algum sintoma e persiste, devemos procurar um médico. E que tipo de definição é essa? O que é? Ela diz o que é. E a segunda parte? Enfermidade, moléstia, doença epidêmica. São sinônimos. Nossa próxima palavra é saúde. É o contrário de doença. Saúde é não ter doença. Definição. Tipo de definição. Saúde é o contrário de doença. Saúde é não ter doença. E que tipo de definição é essa? Antônimo, o contrário. Vacina. Vacina é remédio? Vacina é melhor olhar no dicionário. Vacina. Definição. Tipo de definição. Vacina é uma substância que estimula a produção de anticorpos e produz imunidade contra uma ou várias doenças. Um programa designado para detectar vírus de computador e desativá-los. Vejam que definição bem dada. O que é? Uma substância. O que faz? Estimula a produção de anticorpos. Produz imunidade contra doenças.
Não sabemos qual é a substância, mas sabemos que ela é feita de algo. E na aula de ciências, vocês sabem qual é a substância, não é mesmo? A maioria das vacinas é feita com o próprio vírus. Mas hoje existem vacinas feitas com apenas partes desses vírus. São as vacinas chamadas de RNA. Um dia vocês vão estudar mais sobre isso na aula de ciências. Mas certamente vocês já ouviram falar muito em vacinas feitas de RNA. E que tipo de definição nós usamos? Exato, 2 tipos. O que é, para que serve. Mas e essa segunda definição? É vírus de computador. Tem vacina também. Mas programa de computador é substância? É código. Só número e letras. Um tantão. Isso mesmo. Aqui temos um caso de sentido figurado. A palavra vacina é tomada em sentido figurado. Mas a definição diz o que é: um programa de computador. E também diz para que serve: detectar o vírus, que é um tipo de germe. Remédio: substância ou recurso usado para combater uma dor ou doença. Medicamento ou medicação. Esta é uma palavra conhecida. Qual é o tipo de definição? O que é? O que faz? Combate uma doença. E a segunda definição, Beto? Sinônimo. Medicamento e medicação são sinônimos de remédio. Agora vamos definir a palavra germes. Germes. Esta está na leitura. Ah, qual é o objetivo do texto? O texto mostra como os germes entram no nosso corpo e como podemos combatê-los e como podemos ajudar nossos corpos a ficarem saudáveis. O texto fala sobre os germes. Eles podem ser ruins e bons para o nosso corpo. E que tipo de definição é essa? O que faz? Não diz o que são germes, mas diz o que fazem. E nós já definimos muito bem o que são germes no início desta aula, lembram-se? O que são? Os germes são organismos vivos, muito pequenos, invisíveis a olho nu. Precisamos de um microscópio para vê-los. Eles podem entrar no nosso corpo sem a gente perceber. O que fazem? Os germes são invasores. Eles podem trazer doenças para nosso corpo. Onde eles vivem? Que tipos existem? Os germes existem em todas as partes do mundo. Onde há vida, existem germes. Eles podem invadir plantas, animais e pessoas. Os 4 tipos mais comuns são as bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários. Vocês se lembram de tudo isso, não é mesmo? Aí nós encontramos vários tipos de definição. Vamos à nossa última palavra: vermes. O que são vermes? Vocês sabem o que são? Como funcionam? Um verme é muito maior do que um germe. Em geral, tem a forma de um anel ou um parafuso, como uma minhoca, uma serpente. Ele vai se enroscando no outro organismo e vai sugando. Ele é um parasita. Eles podem causar problemas no nosso sistema digestivo, por exemplo. Quando isso acontece, sentimos algumas dores na barriga, o que pode indicar um caso de lombrigas. Mas vamos mudar de assunto. Ninguém aqui quer ficar com dor de barriga, não é mesmo? Vamos rever a estrutura do nosso texto. Ainda temos algo a aprender. Como o texto é dividido mesmo? Em tópicos, certo? E cada tópico desse possui um assunto bem claro e definido. Esse assunto aparece em destaque como uma pergunta. Quem faz essas perguntas? O autor do texto. E quem as responde? O próprio autor do texto. Ou seja, não se trata de uma entrevista, porque as perguntas e as respostas são feitas pela mesma pessoa. E por que aquelas perguntas estão ali? Elas fazem o texto ficar mais dinâmico e desperta ainda mais a curiosidade do leitor. Vejam esse diagrama.
vamos preenchê-lo com as respostas para alguns questionamentos. Me ajudem. Qual o problema de os germes entrarem em nosso corpo? Isso, eles causam doenças. Então, vou anotar isso no círculo grande lá em cima. E por que precisamos saber como esses germes entram em nosso corpo? Para podermos prevenir, evitar que isso aconteça. Mas por que precisamos evitar? Para evitarmos doenças. Então vamos completar nosso diagrama com essa informação. E se os germes conseguirem entrar no nosso corpo? O que acontece? O nosso sistema de defesa entra em ação. Quem é ele? É o sistema imunológico. Ele combate os germes que entram no nosso corpo até ficarmos saudáveis de novo. Então vamos incluir essa informação no nosso diagrama. Por falar em ficar saudável, o que isso tem a ver com os germes? Ah, sim, os germes causam doenças. Por isso, devemos manter uma boa saúde, evitando e combatendo esses invasores. Vejam o nosso diagrama. Está quase todo completo. Vamos terminar de completar nosso diagrama com uma conclusão. O que podemos concluir desse nosso texto? É preciso evitar e combater os germes para ficarmos saudáveis, com a saúde bem forte. Então vamos completar nosso diagrama. Muito bem! Com isso, podemos entender que o texto trata, na verdade, de doença e saúde. Vejam como o nosso diagrama faz todo sentido. Os germes são os responsáveis pelas doenças e é preciso evitá-los e combatê-los para ficarmos mais saudáveis. Vamos observar mais um aspecto importante do nosso texto. Observem essas duplas de frases agora. Os germes podem voar para dentro de nós a partir de uma tossida ou um espirro, ou podem ser espalhados por dedos sujos ou por um sanduíche contaminado. Ao longo de zilhões de anos, nossos corpos descobriram como combater milhares de germes comuns, como muco e brotoeja. Quando eles surgem, nosso sistema imunológico cai em cima deles até ficarmos bem novamente. Podemos comer alimentos saudáveis e fazer exercícios para ficarmos bem de saúde. Os médicos também podem nos ajudar com vacinas e remédios. Essas frases estão relacionadas? Sim, estão. E como ocorre essa relação? Vamos ver cada par de frases. O par número 1, por exemplo. Existe alguma palavra ligando as frases? Sim, a palavra ou. Essa palavra é uma conjunção. E o que ela indica? Indica que há outro modo dos germes entrarem em nosso corpo. A segunda frase começa com podem ser espalhados. Quem pode ser espalhado? Os germes. Essa palavra não precisa ser repetida porque a segunda frase dá a ideia de continuação da primeira frase. Vamos ao par de frases número 2. Existe alguma conjunção ligando as frases? Sim, a conjunção quando. O que essa palavra indica? Ela indica tempo, quando eles surgem. E os pronomes eles e deles se referem a quem? Se referem aos germes. Para terminarmos essa parte da aula, vamos falar sobre numerais. Página 110, exercício número 6. O que é um numeral? Em que lugar desse livro encontramos informações sobre isso? Gramática na palma da mão. E quem vai encontrar primeiro o assunto dos numerais? Achei! Isso mesmo, aqui está. Numeral é uma das classes de palavras. Ele é um determinante. Há numerais ordinais, 1, 3, 5, e cardinais, primeiro, terceiro, quinto.
Numeral é uma classe de palavras que indica uma quantidade de coisas, uma quantidade de elementos. E como podemos usar os numerais? Me deem exemplos. Beto comeu 3 sanduíches. Alfa tem 1 zilhão de lápis. Bem lembrado, Beto. Lemos esse novo numeral no texto. Zilhões. Lembram-se dele? Vejam essa frase em que essa palavra aparece. O texto fala em milhares e também fala em zilhões. Ao longo de zilhões de anos, nossos corpos descobriram como combater milhares de germes comuns. Nessa frase, vemos também a palavra milhares. Milhares é um numeral coletivo que indica que quantidade? Milhares indica o grupo de 1000 unidades. E zilhões? É um numeral? Não, é uma palavra inventada. O que ela significa? Significa uma quantidade muito grande de algo. No caso da nossa frase, é uma grande quantidade de quê? De anos. Vejam só, ao longo de zilhões de anos. Rapazes, criem uma frase usando essa palavra. Eu tenho zilhões de amigos. Eu quero zilhões de sanduíches. Boas frases, garotos. Vamos terminar de comentar aquelas expressões que começamos na aula passada? Vou ler essa frase do meio, observem. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O que isso significa? Por fora, nos fazemos de bons, cheios de bons discursos, mas por dentro, no fundo, temos muitas características negativas. Por exemplo, somos muitas vezes egoístas, preconceituosos, impacientes, intolerantes, entre outros. Próxima expressão. Botar o rabo entre as pernas. Essa expressão nos faz lembrar um cachorro, não é verdade? Por que motivo um cão coloca o rabo entre as pernas? Quando ele está com medo ou quando fez alguma besteira. Essa é realmente a origem dessa expressão. Sobre uma pessoa, usamos essa expressão mais ou menos na mesma situação. Quando alguém percebe que errou em alguma coisa e fica sem reação, dizemos que essa pessoa botou o rabo entre as pernas. Fluência de leitura. Vamos praticar a conjugação de alguns verbos. Hoje vamos praticar verbos no presente do modo subjuntivo. Página 114. Para nos ajudar na conjugação, vamos usar a palavra que. Vamos começar com o verbo ser. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Que nós sejamos muito felizes. Que eles sejam pacientes uns com os outros. Verbo ir agora. Que eu vá. Aonde? Que eu vá mais vezes ao cinema. Que tu vás. Que ela vá. Que ela vá na festa amanhã para que eu possa vê-la. Que nós vamos. Que vós vades. Que eles vão. Verbo pedir. Que eu peça. Que tu peças. Que ele peça. Que ele peça um sanduíche bem gostoso para nós. Que nós peçamos. Que vós peçais. Que eles peçam. Resumo da aula. Na aula de hoje aprendemos duas coisas importantes. Aprendemos a identificar diferentes tipos de definição. Aprendemos muito sobre os germes. O texto didático é para ensinar e nós vimos como um texto curtinho, super enxuto, nos levou a aprender tanto. Aprendemos vários conceitos importantes sobre germes, vacinas, remédios, doenças, prevenção. Revimos diferentes tipos de conceitos usando nossa tipologia de definições. E recordamos o que significa sentido figurado.
como no caso do vírus de computador. Vimos como um texto simples pode ter uma estrutura bem feita e como essa estrutura nos ajuda a aprender. E assim terminamos mais uma lição, terminamos mais uma unidade e terminamos a metade do nosso programa deste ano. Agora estamos bem equipados para aprendermos cada vez mais. Espero que tenham gostado!